Esse aqui é o capítulo 11, tá, do livro-texto, do Assaf Neto, que fala sobre mercado primário de ações. Tá? Eu não falei disso com vocês na aula passada, não, né, pessoal? A gente não trabalhou mercado primário, não, né? Agora eu fiquei na dúvida aqui se eu falei com vocês disso ou não. Mas vamos lá, tá? Se for falado, fica como revisão para vocês. Tá? Se vocês sentirem que está repetindo, vocês me falam, tá, gente? Tá? Deixa eu ver aqui, tem recado aqui. Falei não, né? Não, né, Thaís? Eu também acho que não. Então, pessoal, vocês estão vendo a minha tela, não tá? Eu coloquei aqui no modo apresentação. Tá aparecendo para vocês, não tá? PowerPoint? Então, beleza. Então, a gente vai trabalhar aqui, esse capítulo, sobre ações, valor de ações, rendimento e risco de ações, mercado primário e secundário. O mercado secundário eu vou trabalhar no próximo capítulo. Vamos focar no mercado primário nesse capítulo aqui, tá? Falar sobre o processo de abertura de capital, direitos de acionistas, pulverizações de ações e oferta hostil. E a BMF Bovespa Holding, que é a B3, atualmente a B3. Tá? Então, pessoal, ações, vocês sabem o que é, mas vamos definir aqui os tipos de ações que tem, tá? São títulos representativos da menor fração do capital social da empresa, então é o tijolinho da empresa, né? Um acionista é um coproprietário da empresa com direito à participação nos resultados. As ações, elas podem ser emitidas de forma física, tá? Por meio de certificados ou cautelas, tá? E aí a pessoa tem, né, um papel. Antigamente tinha isso, né? Era como se fosse um documento, como se fosse um recibo, um registro, que dizia que a pessoa era dona daquela ação. Tá? Ou na forma escritural, que é o que acontece hoje, que dispensa essa emissão física, esse recibo, e a forma escritural é como se tivesse uma conta bancária, né? Você tem um banco que ele armazena as ações, tá? Na forma escritural. A ação não tem prazo de resgate, obviamente, né? A não ser que a empresa feche. E aí, o que são ações abertas? São ações de companhias abertas, né? Então, quantas são distribuídas entre um número mínimo de acionistas? E ações fechadas, o que é? São ações restritas a um grupo de poucos investidores. Por exemplo, empresas familiares. Então, ações fechadas são de companhias fechadas, companhias que não têm capital aberto em bolsa. São as empresas limitadas, por exemplo. Quando a gente vê o LTDA, por exemplo, de uma companhia fechada, que não tem capital aberto em bolsa. Uma empresa, uma firma individual, uma empresa de apenas um sócio ou poucos sócios. Bom, caminhando aqui, pessoal, formas de circulação das ações. A gente tem as ações nominativas. O que são as ações nominativas? Elas têm um registro, o nome do proprietário, do investidor da ação, está registrado no livro de registro da empresa. Tá? Então, fala, está registrado que aquela ação ali pertence a fulano de tal. Ok? As nominativas endossáveis têm o primeiro proprietário no nome dela, mas o primeiro proprietário endossou, ele transferiu para uma outra pessoa. Então, ela está endossada. Tá? E tem as ações escriturais que não têm emissão física, é o comum da gente ver hoje com empresas de capital aberto. O controle é realizado por uma instituição, que é fiel depositária dos títulos. Tá? Um banco, alguma instituição financeira que ela
como se ela guardasse esses títulos no cofre do banco, né? Não tem título físico, mas tem um registro, tem um extrato dizendo que a pessoa é dona dessas ações. Ok? Agora, pessoal, vamos falar sobre o valor das ações. O que é o valor nominal? É o valor atribuído a uma ação previsto no Estatuto Social da empresa. Então, o Estatuto Social fala que uma ação da empresa equivale a X reais. Então, uma ação nominal, o valor está atribuído já no Estatuto da empresa. O que é o valor patrimonial? Ele representa uma parcela do capital próprio, né, do capital próprio da empresa, correspondente a cada ação. Como é que isso é feito? Você pega o patrimônio líquido, lá do balanço, tá? E divide pelo número de ações da empresa. Ok? O que é o valor intrínseco? O valor intrínseco equivale ao valor presente de um fluxo de caixa esperado de benefícios futuros. Então, pessoal, esse é muito utilizado no mercado financeiro. A gente utiliza muito para ver qual que é o valor de uma ação. Então, como é que é feito isso, pessoal? Lá da matemática financeira, você faz um fluxo de caixa projetado, tá? Dos benefícios esperados daquela empresa, daquela ação para o futuro. Tá? Então, a expectativa futura de pagamentos de dividendos e a expectativa futura de algum benefício que a empresa possa vir a trazer, tá? E traz isso a valor presente, acrescido do investimento que foi feito, do preço da ação no momento atual. Tá? Com isso, calcula-se o valor intrínseco da ação. Então, lembram lá da matemática financeira, quando a gente pega um fluxo de caixa futuro e traz o valor presente a uma determinada taxa de desconto? Estão lembrados disso, pessoal? Então, o valor intrínseco de uma ação, ele está relacionado com a expectativa de fluxo de caixa futuro trazido a valor presente. Tá? Ou seja, é o que a empresa pode gerar de caixa para o investidor, de benefício para o investidor, no futuro, trazido a valor presente. Tá? O mercado utiliza muito isso para calcular o valor de uma ação. O que é o valor de liquidação? Ele é determinado quando a empresa encerra as suas atividades. Né? A empresa fecha as portas, vai lá, calcula-se o quanto que a empresa tem de sobras, qual seria o patrimônio líquido residual da empresa ao fechar as suas atividades e pega esse valor e divide pelo número de ações que a empresa possui. O que é o valor de subscrição? Subscrição, pessoal, está relacionado com o lançamento de ações no mercado. Então, o valor de subscrição ele é definido no lançamento das ações. Quando a empresa abre capital, estabelece o valor de subscrição da ação, ou seja, o preço em que será ofertado aquelas ações, que serão ofertadas aquelas ações. Tá? E o valor de mercado é o preço efetivo da negociação no mercado, do dia a dia. Tá? É quando vocês veem, a Petrobras está valendo tanto hoje, a Vale está valendo tanto, e assim por diante. Beleza? Tá? Bom dia, Jorge. Ok? Dúvidas, pessoal? Bom, e os rendimentos das ações, pessoal? A gente tem os rendimentos, né, que são os dividendos, que a gente fala. O que são os dividendos?
é o que efetivamente do lucro vai ser distribuído aos acionistas. É a parcela do lucro oferido em determinado, né, no final de determinado período, que vai ser distribuído para os acionistas. Ou seja, não necessariamente, pessoal, uma empresa vai distribuir para os acionistas todo o lucro que ela gerou. Ela pode reter parte desse lucro para reinvestir em projetos futuros da empresa. Então, os dividendos correspondem à parte que não foi retida, a parte do lucro não retida. Ou seja, é a parte do lucro que vai ser distribuída para os acionistas da empresa. Ok? E a valorização é, obviamente, consequência do comportamento do mercado e do desempenho da empresa no período. Obviamente, né? Como é que a empresa performou e como que está o mercado, como está a economia naquele período. Tá? E aí, pessoal, a gente tem essa fórmula aqui que é muito utilizada no mercado, que se chama payout. O payout é um indicador que nos diz qual que é o percentual dos dividendos que foi distribuído para o acionista. Então, olha aqui, a conta é essa aqui, ó, os dividendos distribuídos dividido pelo lucro líquido do exercício. Tá? Ou seja, é a parcela do lucro líquido que foi distribuída para os acionistas. Ok? Esse é o payout. Obviamente, a gente deseja que a empresa pague um payout maior possível. Um payout próximo de 1. Porém, pessoal, não quer dizer que uma empresa que tem um payout baixo que seja uma empresa ruim. Novamente, aquela questão, né? A empresa ela pode estar retendo parte dos lucros ou uma maior parte dos lucros para reinvestir em projetos futuros da empresa. Então, o que se vê, pessoal, normalmente são empresas que estão em mercados mais consolidados, mercados mais maduros, onde ela não tem muito para onde crescer. A gente observa que são empresas que geralmente pagam um payout maior, que elas não têm razão, né, muitos motivos, para estar retendo lucros para investir em projetos futuros, porque elas não têm muito para onde crescer mais. Tá? Enquanto a gente vê empresas com payout mais baixo, pode ser empresa que não está dando lucro, obviamente, né, não tem o que distribuir, ou então empresas que estão retendo uma parcela maior do lucro líquido exatamente para investir em novos projetos. Essas são empresas, geralmente, estão em mercados em crescimento, mercados que não estão maduros, empresas mais jovens, que estão em momento de franca expansão e precisam de reinvestir o lucro exatamente para suportar o crescimento dela. Tá? Então é ruim eu ter empresa que está crescendo muito porque eu não vou receber dividendos? Não, depende do que você quer. Tá? Espera-se que uma empresa que esteja retendo um lucro líquido maior, ou seja, uma empresa que pague um payout menor, que ela se valorize muito ao longo, valorize-se mais ao longo do tempo, exatamente quando os projetos que ela está investindo começarem a colherem frutos. Então, uma troca que se faz, né? O investidor dessa empresa, ele está abrindo mão de um payout, de um dividendo maior hoje, em troca de uma valorização da empresa maior ao longo do tempo e, consequentemente, lá na frente, quando a empresa estiver já madura, consolidada, no mercado, né, que ela já cresceu, já dominou, já tá mais, já se consolidou, que no futuro essa empresa venha a pagar dividendos melhores. Então é um investimento mesmo que se faz. Quando você investe numa empresa que está pagando um payout baixo, embora tenha um bom lucro, está apresentando um lucro líquido ou uma perspectiva boa
de lucro líquido futuro, você está apostando que lá na frente você vai colher bons frutos. Ok, pessoal? São escolhas. Obviamente, pode ser que esse lucro não venha, né? Tem o risco do negócio. Pode ser que essa empresa não vá adiante, quebre, ou o mercado não dê um resultado como se esperava, tudo pode acontecer, né? Aí cabe ao investidor definir o risco, o tamanho do risco que ele quer correr. Beleza, gente? Dúvidas? Então vamos avançar. Risco, pessoal, é um negócio que está inerente a qualquer investimento, qualquer ativo que a gente venha adquirir. E isso o risco é muito importante que seja medido, que seja avaliado quando a gente está no mercado financeiro, principalmente no mercado de ações, que existe risco. É um tipo de atividade que tem um risco inerente. E aí, quando a gente investe em ações, quais são os tipos de riscos envolvidos? A gente tem o risco da empresa captadora, o risco inerente à empresa, né, da empresa que emitiu as ações, que a gente possa estar vindo a investir. E esse risco da empresa é dividido por dois tipos de risco. Tem o risco econômico, que ele é inerente à própria atividade, às características do mercado. Então, é o risco do mercado que a empresa está inserida, o risco da economia. E a gente tem o risco financeiro, que está associado ao risco de endividamento da empresa. Ou seja, um risco relativo à alavancagem da empresa, ou risco relacionado com a capacidade da empresa de liquidar seus compromissos. Isso não tem jeito. Toda empresa ela vai ter esses riscos e cabe a nós, como investidores, avaliar o tamanho desse risco e ver se vale a pena estar correndo. E a gente tem aqui o risco de mercado também. Risco de mercado, o que é? Relacionado a variações imprevistas do comportamento do mercado, determinadas mudanças ocorridas na economia. Também é um risco, que não é um risco específico da empresa, mas é um risco que a empresa está sujeita. O que a gente tem que estar atento, e isso é uma medida em finanças muito importante, que todo o mercado financeiro, os investidores ficam de olho o tempo todo, é essa relação aqui, olha, entre risco e retorno. Então, quando investe-se em um ativo, em uma empresa, por exemplo, que tem um risco maior, seja esse o risco da empresa especificamente, ou mesmo a empresa está num momento, ou o país, a economia, está vivendo um risco maior, exige-se para aquele investimento um retorno maior. O investidor ele tem a expectativa de um retorno maior. Se ele não tiver essa possibilidade de um retorno maior, ele não vai investir, porque não vale a pena correr-se o risco. Maiores riscos, para se correr maiores riscos, exige-se a possibilidade de maiores retornos. Senão, para que a gente vai querer correr risco? Se a gente não tem a possibilidade de maior retorno. Então, por que o Brasil paga um prêmio de risco maior do que os Estados Unidos, por exemplo? Por que se investir em títulos do Tesouro americano recebe-se um retorno, há um retorno menor do que investir em títulos do Tesouro brasileiro? Obviamente isso acontece porque investir na economia americana é menos arriscado do que investir no Brasil. Obviamente o governo, né, por consequência, o governo americano paga um prêmio de risco, paga um retorno menor para quem empresta dinheiro para ele. Porque ele consegue captar dinheiro no mercado por um preço mais baixo.
exatamente pelo risco de calote ser menor. No Brasil, o risco é maior, consequentemente, para o governo rolar a dívida dele, para o governo conseguir refinanciar as suas atividades, ele tem que pagar um prêmio de risco, ele tem que pagar um juros maior do que o governo americano. Isso reflete em qualquer tipo de investimento que existe no mercado, ou que a gente pode fazer. Investimentos que tenham maior risco, eles devem ou deveriam pagar um retorno maior, senão não vale a pena investir. Então, se eu vou investir numa ação, por exemplo, a Oi, que aí está em processo, né, com toda a dificuldade financeira, não sei se vocês têm acompanhado, ou a OGX também, né, que ficou outro exemplo aí, marcante, da Companhia de Petróleo do Eike Batista, como o risco para essas empresas é muito grande, para investir nelas, espera-se que haja um retorno muito maior. Senão, não vale a pena investir. O risco de perder dinheiro é muito grande. Eu, pessoalmente, são duas ações que eu fico de fora. Eu não mexo com isso, porque eu acho que o risco é muito grande comparado com a expectativa de retorno. Agora, tem gente que aposta, né? Esse tipo de ação, de vez em quando, ela dá uns piques, né? Sobe, e aí a pessoa ganha, né? Mas na mesma velocidade que sobe, a ação cai também. Porque tem um risco muito grande. Então, são ações que têm uma volatilidade muito grande. Tá? Beleza, gente? E aí, pessoal, vamos calcular aqui os direitos de subscrição. O que é a subscrição? Subscrição é quando a empresa ela lança novas ações, ela emite novas ações no mercado. Tá? E o acionista da empresa, ele tem direito de adquirir essas ações pelo fato dele ser acionista. E aí, essa aquisição, o que se espera é que seja por um valor mais baixo do que o valor de mercado, o valor que o mercado está praticando pela ação, exatamente por ele ser um acionista já da empresa, ele já ter ações da empresa. Então, direitos de subscrição, o que é? É o direito de todo acionista de adquirir novas ações emitidas por uma empresa. O valor teórico de uma ação, após ser o titular, o valor teórico de mercado de uma ação, após seu titular ter exercido o seu direito de subscrição, é dado por essa equação que vocês estão vendo aqui. Olha. Então, preço teórico de mercado, PE, é igual ao preço corrente, tá? O preço está sendo praticado no mercado, mais o percentual de subscrição que aquele investidor possui por ação antiga. Na hora que eu fizer um exemplo aqui para vocês, isso vai ficar mais claro. Tá? Mas em função do número de ações que aquele acionista possui, ele tem um percentual de subscrição que ele pode estar realizando. Então, é um valor relativo ao número de ações que esse acionista possui. Então, o PC, né, o preço corrente, mais o percentual de subscrição, vezes o PS, que é o preço de subscrição. O preço de subscrição vai ser definido pela empresa. Ela contrata ou tem alguém que faça isso por ela, dentro da empresa, alguém para calcular qual seria esse valor de subscrição da ação. Como é que a empresa faz isso? Com base no que ela acha que valem aquelas ações ali, considerando o patrimônio que ela tem, o negócio que ela tem,
possibilidade de retorno que aquele negócio pode dar. Então, ela faz um valuation da empresa, considerando, novamente, a perspectiva de ganhos futuros que a empresa pode trazer, isso descontado a valor presente, e chega-se a um preço de subscrição. Então, PE é igual a PC mais S vezes PS, dividido por 1 mais S, que é o percentual de subscrição. Essa fórmula aqui, pessoal, então mostra para a gente como é que a gente calcula o preço teórico de mercado, ou seja, o preço que teoricamente imagina-se que essa ação que está sendo emitida, essa nova ação que está sendo emitida, vai ter ou deveria ter no mercado após o seu lançamento. Ok? Na hora que eu fizer para vocês aqui um exemplo, a seguir isso vai ficar mais claro para vocês. Tá? Mas antes vamos colocar outras formas aqui, antes de fazer o exemplo. O preço do direito de subscrição, tá? Esse DIR pequenos, ele é calculado pela diferença entre o preço corrente, PC, e o preço teórico, PE, tá? Dividido por S, que é o percentual de subscrição. Ou pela diferença entre o preço corrente, PC, e o preço de subscrição, dividido por 1 mais S, que é o percentual de subscrição. Tá? Essa fórmula serve para quê, pessoal? Para saber qual que vai ser o preço do direito à subscrição. Então, eu sou um acionista da empresa, quanto que vale o meu direito de subscrever, de comprar uma ação nova? Esse não é o preço da ação, mas é o valor do meu direito, como se eu tivesse um direito e isso tivesse um valor atribuído para comprar essas novas ações que estão sendo emitidas. Tá? Novamente, quando eu colocar o exemplo, isso vai ficar mais claro para vocês. E a bonificação é o direito do acionista de receber ações proporcionais aos títulos possuídos em decorrência do aumento de capital. A empresa fez um aumento de capital, por exemplo, ela reteve parcial parte dos lucros dela e isso gerou um aumento de capital. Esse aumento de capital, ele gera uma bonificação, um direito para cada acionista de receber esse valor em ações. Tá? Se a empresa está criando novas ações decorrentes desse aumento de capital, o acionista que já era acionista da empresa vai receber uma bonificação por isso. Ele recebe novas ações. Então vamos ver o exemplo aqui que vai ficar mais tangível isso para vocês. Então uma empresa emitiu 10 milhões de ações, cujo preço de mercado é 1,15 por ação, então cada ação está valendo 1,15 reais, ou dólares, né? Isso não vem ao caso. A Assembleia autorizou um aumento de capital de 25%, ou seja, a subscrição de uma nova ação por cada 4 antigas. Então, a empresa vai estar emitindo novas ações. E quem tiver 4 ações vai ganhar uma, porque a empresa está aumentando o capital em 25%. O preço das novas ações foi definido por 1,07. Então, esse é o preço da subscrição. A empresa estimou que as novas ações teriam esse preço, 1,07. E aí as perguntas. Que direito tem um acionista possuidor de 600 mil ações? E quanto deve pagar pelas ações?
Qual é o preço teórico das ações após a subscrição? Qual o preço do direito de subscrição? Então, está aqui as fórmulas que a gente vai utilizar, que a gente viu, do PE, do PIE, do DIR. E aí, vamos lá, então. Ó, os direitos que a empresa terá, que esse investidor terá, que esse acionista terá. Então, ele vai ter 25%, né, por cento, ou 0,25, vezes 600 mil ações que ele possui. Então, ele tem o direito de 150 mil ações, dessas novas ações. E quanto que ele vai pagar para adquirir essas novas ações? Então, vai ser o preço da subscrição, que é 1,07, vezes as 150 mil novas ações. Então, o preço que ele tem a pagar por essas ações será de 160.500. Tá? Agora, o PE, tá? Aqui, olha, voltando aqui, olha. PE é o preço teórico de mercado, PE, só para vocês recordarem. PE é o preço teórico de mercado. PC é o preço corrente. O PS é o preço de subscrição. Tá? Então, o PE, o preço teórico de mercado, como é que a gente vai calcular? O PE vai ser o preço corrente, tá? Que é o preço que está sendo praticado pelo mercado naquele momento, que vai ser 1,15 mais o 0,25, que é o percentual de subscrição que tem direito esse acionista, vezes 1,07, que é o preço da subscrição, dividido por 1 mais o percentual de subscrição, que é 0,25. Logo, o preço teórico dessa ação, ou seja, que a empresa imagina que vale essa ação após o lançamento, o mercado vai estar estabelecendo o preço para essa ação de 1,134. É o que a empresa imagina que essa ação valerá. E o preço do direito de subscrição, o DIR, será calculado por essa fórmula aqui, ó. Tá? Voltando aqui, né? Que é o PC, que é o preço corrente, menos o PS, que é o preço de subscrição, dividido por 1, mais S, que é o percentual de subscrição. Então, o PC, que é o preço corrente da ação no mercado, é 1,15, menos o preço da subscrição, PS, que é 1,07, dividido por 1 mais 0,25, que é o percentual de subscrição. Logo, o preço do direito de subscrição será 0,064 por cada nova ação. Ok, pessoal? Estão acompanhando? Dúvidas? Como é que está indo aí para vocês? Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Se tiver, perguntem, tá? Por favor, fique à vontade. Tá? Deixa eu ver aqui, tem um comentário. Ok, né? Então, beleza. Então, ó, como é que a gente calcula aí os direitos de subscrição? Então, o acionista dessa empresa, ele pode exercer esse direito de subscrição ou ele pode não exercer esse direito. Ou seja, ele que decide se ele vai adquirir essas novas ações ou se ele não vai adquirir essas novas ações. Então, aqui, na primeira situação, se ele decide exercer o direito de subscrição dele, ou seja, o direito de adquirir essas novas ações. Então, aqui, né, o patrimônio dele antes do aumento é de quanto? 600 mil ações vezes 1,15. Tá? 1,15 é
Aqui, ó, é o preço de mercado da ação. Tá? Então, esse é o valor, é o patrimônio que esse acionista tem. 600 mil ações vezes 1,15. Então, esse acionista possui um patrimônio de 690 mil. Os recursos para a subscrição são de 160.500, que a gente calculou aqui, olha. Tá? 160.500. É o que ele vai pagar pelas novas ações. Então, tá aqui, olha. Tá? Então, ele comprou as novas ações por 160.500. Então, o patrimônio dele agora é de 690 mil mais 160.500, que é um total de 850.500. Esse é o patrimônio novo desse acionista aqui que comprou as novas ações. Tá? Também a gente pode calcular dessa maneira aqui, né? 600 mil ações que ele possuía, vezes 1,25, tá? Que é o número, né, de ações que ele vai ter após exercer o direito dele de subscrição, vezes 1,07. 1,07, tá aqui, ó, é o preço de subscrição das novas ações. Tá? Então, esse investidor aqui esse acionista, terá, no final desse processo, 850.500 reais aqui, por exemplo, dólares, o que vocês quiserem. Tá? Então, aqui, voltando, é o caso que o acionista, ele comprou as novas ações, ele exerceu o direito dele de adquirir novas ações. Tá? Agora, uma outra possibilidade, então, continuando, é que o acionista não exerça o direito de subscrição e o venda. Isso tem um valor, né? Porque ele tem o direito de comprar ações mais baratas. Ele pode vender, ele pode abrir mão disso. Então, aqui, como é que seria isso? O patrimônio dele, antes das novas ações, do aumento das ações, continua o mesmo, né? 600 mil vezes o preço de mercado da ação, 1,15. Então, ele tem 690 mil. Tá? E ele vendeu esses direitos de subscrição que ele possuía. Ou seja, ele vendeu o direito de comprar as ações, as novas ações, por um preço menor do que imagina-se que essas ações atingirão no mercado. Então, como é que seria isso? 600 mil vezes 1,134, que a gente calculou aqui atrás, ó, tá? Aqui, ó. Né? Então, o preço teórico da ação será de 1,134. Tá? Então, aqui, olha, o patrimônio após a venda vai ser quanto? O preço que a ação vai atingir no mercado, tá? O preço teórico, que imagina-se que a ação vai atingir no mercado, que vai dar 600 mil vezes 1,134, que vai dar 680.400, mais o preço dos direitos de subscrição que ele possui, que é calculado por 600 mil vezes 0,25, que é o percentual de subscrição, vezes o valor da subscrição, que a gente calculou aqui atrás. Ó. O 0,064 por nova ação. É o preço do direito de subscrição por cada nova ação. Então, 600 mil vezes 0,25 vezes 0,064, que é igual a 9.600. Tá? Ou seja, qual que é o patrimônio dele após a venda dos direitos? Vai ser 680.400 mais 9.600, que vai dar 690 mil. Então, ele permanece com os mesmos 690 mil que ele possuía
antes da subscrição. O patrimônio dele ficou inalterado nesse caso. Ok? Ele somente vendeu o direito que ele teria, que ele tinha. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso aqui? Dúvidas? Como é que vocês estão aí, gente? Estão conseguindo acompanhar? Dúvidas, pessoal? Tudo bem? Então, beleza. Se tiverem, vocês interrompam, por favor, tá, gente? Não fica sem perguntar, não, por favor, tá? Vamos lá, Silmara. Dúvida, me fala. O que você não pegou aqui direitinho? Me fala, por favor, sua dúvida aí. Eu não tenho dúvida, não, é só porque, como não deu para eu anotar as primeiras informações, aí, tipo, não deu para eu acompanhar direitinho, né? Mas eu entendi a lógica, assim. Tá, você quer que eu repita? Não, pode continuar. Tá, beleza. Qualquer coisa você fala, tá? Ok? E eu vou postar o vídeo lá para vocês, também da aula, tá? Depois da aula eu gravo e mando lá para vocês, tá? Pra vocês verem, tá? Bom, gente, então vamos caminhar aqui. Então, tá aí como é que a gente calcula o direito de subscrição e como é que fica o patrimônio do acionista antes ou não, antes ou depois, né, dele ter exercido ou não o direito de subscrição. Agora, a bonificação, pessoal, como a gente comentou, é o acionista ganhando novas ações da empresa, sendo premiado por novas ações da empresa. Então, aqui, olha, é o aumento do capital social por incorporação de reservas patrimoniais. Tá? Então, a empresa aumentou o patrimônio dela e ela vai distribuir esse aumento de patrimônio que ela teve por meio de bonificação, ou seja, dando novas ações para os acionistas da empresa. Então, por meio da emissão de novas ações, chamada bonificação em ações. Tá? Isso é uma maneira de ter bonificação, ou seja, a empresa emitiu novas ações e deu essas ações para os atuais investidores da empresa, sendo o número de ações que cada investidor receberá como bonificação proporcional ao número de ações que esses investidores já possuíam. Então, percentualmente, a participação de cada investidor da empresa não vai mudar, continuará a mesma. Tá? Então, a distribuição será proporcional ao número de ações que cada investidor possui, anteriormente à bonificação. Tá? Pode ser também feito pela alteração do valor nominal das ações, ou seja, a empresa simplesmente ela vai lá e valoriza as ações, diz que o valor nominal daquelas ações aumentou, não emitindo novas ações. Ela simplesmente está aumentando o valor de cada ação. Está registrando que cada ação está mais valiosa agora, vale mais. Ok? E pode ser também por ações sem valor nominal. Né? Então, empresa que não tem um valor nominal pré-estabelecido, ela coloca novas ações para o investidor também. Ela premia o investidor com novas ações, tá? Sem um valor nominal pré-estabelecido. Ok, gente? Vamos caminhando aqui.
Então, aqui, ó, vamos ver como é que a gente calcula a bonificação. Então, por esse exemplo aqui, ó, uma empresa tem 300 mil de capital, tá? E 200 mil de reservas patrimoniais. Então, essa empresa está com caixa legal, né? Quase igual ao capital que ela tem, né? Quase o capital dela é maior, na verdade, aqui corrigindo, que as reservas patrimoniais que ela possui, né? Tem 300 mil de capital e 200 mil de reservas patrimoniais. Ou seja, o patrimônio líquido dessa empresa é de 500 mil. E ela decide incorporar 60% das reservas de capital social que ela possui. Tá? Então, como é que ficaria isso? A ação dessa empresa aqui, ela está estabelecida, né, no exemplo, o valor nominal dela está estabelecido por R$ 1 aqui. R$ 1 por ação. Então, antes, seria quanto? 300 mil, né? Vezes R$ 1, que dá 300 mil. E as reservas dessa empresa são 200 mil. Então, total que a empresa tem do patrimônio líquido, 300 mais 200 é 500 mil. Tá? Depois desse processo, a empresa vai ter o quê? 420 mil, né? Ou seja, ela vai pegar 60% das reservas, ou seja, 60% de 200 mil, que dá 120 mil, tá? E vai incorporar isso, tá? O capital social dela. Então, né? Vai ser os 300 mil, mais 60% de 200 mil, que é 120 mil, que vai dar os 420 mil que estão aqui. Tá? Então, 420 mil vezes 1, que é 420 mil, obviamente. E as reservas dela agora caem para 80, né? Porque era 200 mil, menos 120, que é os 60% que ela incorporou. Então, as reservas dela agora são de 80 mil. Obviamente, o total do capital e das reservas patrimoniais continua sendo de 500 mil. Não mudou, obviamente. Tá? E aí, como é que será a alteração no valor nominal? Será então agora 420 mil, né? Dividido por 300 mil, ou seja, o valor final aqui, né? Dividido pelo valor inicial, que vai dar 1,40. Então, agora, o capital dessa empresa, o capital social dessa empresa vai ser de quanto? 300 mil vezes 1,40, que vai dar os 420 mil. Tá? Tá aqui que a gente calculou. Tá? E as reservas dela vão ser de 80 mil. Logo, o total 420 mais 80 permanece em 500. Tá? Não alterou esse total. A questão aqui é que a empresa bonificou o acionista dela. Cada ação que o acionista possuía anteriormente valia R$ 1. Agora, o valor de cada ação passa a ser de 1,40. Tudo bem, pessoal? Beleza? Dúvidas? Então, ok. Vamos continuar aqui, tá? Bom, pessoal, uma outra operação
que também existe no mercado é o que a gente chama de split, ou desdobramento de ações. É a mesma coisa. O que acontece, pessoal? Eu li outro dia vendo que a Magazine Luiza ia fazer isso agora. A Magalu, né? A MGLU. Quando uma ação ela valoriza muito, a empresa, obviamente, está crescendo, está se valorizando muito, pode chegar em determinada situação em que aquela ação fica cara demais. Tá? O que é bom, né? Para quem é acionista da empresa, significa que o patrimônio dele aumentou. Só que quando uma ação ela aumenta muito de preço, ela fica muito cara, ela perde a liquidez, né? Ou parte da liquidez, ou melhor dizendo, a liquidez dela diminui, né? Não perde a liquidez diminui, que ela fica cara demais, né? Então, menos gente vai ter condição de comprar aquela ação ou vai querer comprar uma ação que está com um preço muito elevado, tá? Não porque a empresa... isso não é ruim para a empresa, tá? A empresa valorizou. Só que é um papel que fica caro. E aí ele pode perder a liquidez, pode diminuir a liquidez dele, né? Porque menos investidores vão ter acesso àquela ação ou vão querer comprar uma ação com preço muito elevado, ou vão poder comprar uma ação com preço muito elevado. Então, pessoal, para melhorar a liquidez daquela ação ali, a empresa pode fazer o split, ou seja, pode desdobrar essas ações. Então, o que é? Ela fala que, por exemplo, uma ação agora, ela divide uma ação por 10 ações. Então, ela foi lá e parte. Ela vai lá e parte aquela ação em 10 pedacinhos pequenos. E fala que agora a unidade da ação não é mais aquela ação grandona, aquele tijolo, né? Agora vai ser um tijolinho menor. Está dividido em 10 tijolinhos. Isso é o split, é o desdobramento, a divisão de ações. Tá? A empresa parte as ações em pedaços menores. Consequentemente, esses pedaços menores, eles vão ter um preço menor. E aí, a liquidez daquelas ações aumenta. Ah, Ricardo, então eu tinha uma ação, eu vou perder o meu patrimônio com isso? Não, não vai mudar nada para você. A diferença, que no exemplo que a gente deu aqui agora, antes você tinha uma ação e agora você vai ter 10. A diferença é essa. E aí você conta com a possibilidade. Olha, se você quiser vender 2 ações, você pode vender e ficar com 8. Ou seja, você pode vender parte do seu patrimônio e preservar outra parte do patrimônio investido na empresa. Você só ganhou mais liquidez. Ok, pessoal? Isso é o split, ou desdobramento de ações. Então vamos ler aqui. O split é a emissão de novas ações em substituição das antigas, sem apresentar interferência no capital da empresa. Isso não mudou nada o capital da empresa, não mudou em nada o patrimônio dos acionistas da empresa. Só gerou maior liquidez. Aqui, usa-se para dar maior liquidez ao papel. Tá? Não deve ser confundido com bonificação de ações. Aqui, nesse caso, ninguém está ganhando novas ações. Aqui a única coisa que está acontecendo é que a empresa está dizendo, olha, você tinha uma ação, agora você tem 10 ações que valem menos que a uma ação, mas o somatório das 10 é igual ao valor que você tinha anteriormente por uma ação. O valor é o mesmo. Tá? Você só dividiu por 10 para ganhar mais liquidez. Tá? O aumento da quantidade de ações por bonificação ou desdobramento, split, ele não vai elevar o lucro da empresa, óbvio, né? Não tem nada a ver com elevar ou diminuir o lucro da empresa, diminuir despesas na empresa.
não altera o fluxo de caixa da empresa, não altera a capacidade da empresa de gerar mais lucros, isso não interfere em nada. Tá? São só mecanismos utilizados pela empresa para dar mais liquidez ou para a empresa incorporar parte de lucros que ela teve e incorporar isso ao patrimônio dela. Distribuir proporcionalmente, no caso da bonificação, esse aumento de patrimônio para os acionistas da empresa. Tá? A fórmula aqui do split é essa aqui, ó. O PE, que é o preço teórico da ação, vai ser quanto? É dado pelo PM, que é o preço de mercado antes do split, dividido por N, que é o número de ações, vezes a ação antiga. Tá? Então vamos ver aqui para frente. Aqui, ó. Mais para frente tem um... Não tem um exemplo desse aqui. Né? Mas essa é a fórmula utilizada para calcular o novo preço teórico. Tá? Bom, pessoal, vamos caminhar aqui então. Vamos falar agora sobre mercado primário e mercado secundário. Que é importante aí, mercado primário, inclusive, é o título desse capítulo. O que é mercado primário, pessoal? Imaginem que uma empresa ela não tenha capital na bolsa, não tenha capital aberto em bolsa. Quando ela abriu o capital, ela vendeu essas ações no mercado primário. É a primeira vez que ela ofertou essas ações no mercado. Então, ela está atuando no mercado primário. Ela vendendo parte das ações dela para o mercado. Ok? Quem comprou essas ações, nesse primeiro momento, passa a ser um acionista da empresa. Quando ele comprou essas ações, ele transfere o dinheiro dele, ao comprar essas ações, para a empresa, que recebe pela venda dessas ações. Ok? Então, no mercado primário, a empresa recebe por vender essas ações. Agora, o que é o mercado secundário? O mercado secundário ele é caracterizado por quem comprou essas ações, tá? Quando quem comprou essas ações revende essas ações. Revende essas ações para uma outra pessoa. Isso já é o mercado secundário. Nesse processo do mercado secundário, a empresa não ganha dinheiro novamente, porque ela já vendeu essas ações. Ela passou isso para um terceiro que vai revender isso para uma quarta pessoa. E essa quarta pessoa pode vender isso para uma outra pessoa e assim por diante. Isso já é o mercado secundário, que é esse mercado de ações que a gente vê no dia a dia. Então, quando o Cássio falou no início da aula aí que ele comprou Vale. Tá? Ele comprou Vale no mercado secundário, porque ele comprou na mão de alguém que já tinha essas ações e que não era o acionista inicial da Vale. Não é o acionista que fundou a Vale, que aí vendeu essas ações dele. Tá? Isso já estava no mercado, na mão aí do mercado, na mão de outra pessoa que pegou e vendeu essas ações para o Cássio. Tá? Isso é feito no mercado secundário, que é esse mercado do dia a dia que a gente vê. A gente pode entrar e comprar e vender ações. Tá? O mercado primário, quando a gente faz um IPO da empresa, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, que é uma oferta primária de ações, quando uma empresa nova entra no mercado, a empresa fez IPO, determinada empresa fez IPO. Tá? Quando ela faz o IPO, ela está fazendo uma oferta primária no mercado, ou seja, ela está atuando no mercado primário.
É o primeiro momento que ela vende as ações dela. Ela vende as ações dela pela primeira vez. Então, esse é o mercado primário. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, vamos ler aqui a definição. Então, no mercado primário, tá aqui, neste mercado ocorre a canalização direta dos recursos monetários superavitários, né? Então, quem tem o dinheiro sobrando, que quer comprar a ação daquela empresa. Então, acontece a canalização direta de recursos monetários superavitários, né? De quem tem dinheiro sobrando, para o financiamento da empresa. Tá? Então, esse dinheiro superavitário na mão de, né, quem tem dinheiro sobrando, esse dinheiro vai ser canalizado para o financiamento da empresa, por meio da colocação inicial de ações no mercado, ou seja, pela venda inicial das ações da empresa. É a primeira vez que a empresa vende as ações dela. Tá? Além disso, neste mercado, as empresas procuram recursos para a consecução de seus objetivos. Né? Então, a empresa está vendendo aquelas ações para reinvestir em outros projetos, para seguir adiante, né, nos objetivos que ela possui. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, esse é o mercado primário. Vamos ler aqui agora o que é o mercado secundário. Neles são estabelecidas as renegociações. Então, quem comprou ação no mercado primário, revendendo essas ações no mercado secundário, revendendo para uma quarta pessoa. Ou uma quarta pessoa revendendo essas ações para uma quinta, uma sexta pessoa e assim por diante. Então, neles são estabelecidas as renegociações entre os agentes econômicos das ações adquiridas no mercado primário. O valor dessas negociações não são transferidas para o financiamento das empresas. Obviamente, a empresa já recebeu por isso quando ela vendeu essas ações. Ela não é dona mais dessas ações. Quem recebe é quem era o dono e revendeu essas ações. Sendo simples, transferência entre investidores. Então, tem a ação da Petrobras, eu vou lá hoje, entro no mercado e vendo para uma outra pessoa que eu nem sei quem é. Eu fui lá e vendi essas ações para uma outra pessoa. Tá? E essa outra pessoa que eu nem sei quem é me paga por essas ações. Tá? Nesse processo, repetindo aqui do mercado secundário, a empresa não recebe mais nada pela venda dessas ações. Ela já recebeu quando vendeu lá no mercado primário. Tudo bem, gente? Tranquilo? Dúvidas? Está entendido, então, o que é mercado primário, o que é mercado secundário? Vamos lá agora. Vamos passar, então, aqui para abertura de capital, ou IPO. Um financiamento de uma empresa com recursos próprios pode ser feito pela retenção de seus resultados líquidos, autofinanciamento, e pelo lançamento de ações no mercado, quando a empresa vende para o público as ações que ela possui. Essa colocação de ações no mercado pode ser feita pela emissão de novas ações, o underwriting, tá? Empresa colocando novas ações no mercado, então a colocação de valores mobiliários, né, valores mobiliários aqui nesse caso são as ações, no mercado primário por meio de instituições financeiras. Então ela faz um IPO, faz uma oferta das novas ações no mercado primário. Ou então, ela também pode colocar essas ações, tá, por meio da oferta de ações de um investidor. Então, como é que é isso? Um investidor que possui ações dessa empresa, ele faz a distribuição, tá, no mercado secundário. Nesse caso, é o block trade, também chamado de block trade,
não resulta em entrada de recursos à empresa. Então, um grande investidor daquela empresa ali, um grande acionista da empresa, ele resolve se desfazer dos papéis da empresa, tá? Ou parte desses papéis. Ele vai lá, ele não vai emitir novas ações, ele não vai fazer uma nova emissão de ações, ele já tem essas ações. Ele simplesmente vai colocar esse grande volume de ações no mercado, e isso vai para o mercado secundário. Tá? É o chamado block trade. Tá? Isso é de mercado secundário, obviamente. Então, quem vai receber pela venda dessas ações é esse investidor, esse grande investidor. Que, por exemplo, ele está desfazendo das ações todas que ele tem, da empresa, ele está saindo daquela operação ali, então ele vai realizar a venda e o dinheiro, obviamente, vai para ele, não vai para a empresa. Ok, pessoal? Geralmente, esse tipo de transferência secundária de grandes lotes, expressivos lotes de ações, tá? Ele é feito em processo de transferência de controle acionário no mercado, ou transferência de parte do controle acionário da empresa, ao block trade. Um exemplo disso é o próprio caso da Ânima, que é dona da Una. Então, a Ânima fez a emissão de novas ações no mercado primário, o IPO dela, acho que foi 2013, se não me engano, não tenho certeza aqui, mas foi por volta de 2013 que ela emitiu essas ações no mercado primário. Tá? Naquele momento ali, tinha um grande investidor da Ânima, por meio da BR Investimentos, que era um fundo de investimentos da época, que tinha como um dos donos e gestor desse fundo, que é o Paulo Guedes, tá? Que é o nosso ministro da Economia, né? Atual ministro da Economia. O Paulo Guedes, ele foi, né? Ele tinha, naquele momento ali, ele era um grande investidor da Ânima, um grande acionista da Ânima, que ele entrou por meio desse fundo BR com esse objetivo de conduzir, de auxiliar a Ânima para abertura de capital, tá? Para fazer IPO, para fazer underwriting de novas ações no mercado primário. Então, esse fundo do Paulo Guedes, né, que era capitaneado pelo Paulo Guedes na época, investiu na Ânima, adquiriu parte das ações da Ânima, e após a abertura de capital, o fundo BR do Paulo Guedes fez um block trade. Ele vendeu essas ações todas em algumas etapas, né? Ele vendeu parte, depois vendeu a outra parte, em grande quantidade, no mercado, né? O objetivo desse fundo não é ser único e exclusivamente dono de empresas como a Ânima, ele entrou como investidor. Então, no segundo momento, ele ofertou essas ações no mercado e lucrou com a venda dessas ações. Tá? Então, ele comprou ações, né? Eu não sei o valor exato, mas na época, supondo que ele comprou as ações a R$10 antes da abertura de capital. Parte dessas ações ele vendeu a R$27. Tá? Quando as ações já no mercado secundário estavam valorizadas, né? Um valor que ele achava que era ideal para ele, ele vendeu essas ações a R$27, por exemplo. Então, nessa operação aí, né, antes, ele entrar como investidor antes e depois ele sair fazendo block trade, ele ganhou, nessa brincadeira aqui, nesse exemplo que eu estou dando, né, um exemplo, não sei se é esse valor exato, mas só por exemplo mesmo, ele ganhou R$17 em cada ação. Esse ganho não foi para Ânima, né? Foi para o fundo BR, que era capitaneado pelo Paulo Guedes na época. Tá? Então, um block trade, o que é? É uma transação secundária, né? Um lote grande, expressivo de ações, no qual, nesse processo, o fundo BR deixou de ser dono de uma parte significativa das ações da Ânima
julgando essas ações no mercado. Beleza, pessoal? Na época, com esse block trade, entrou um grande investidor que entrou nesse processo, foi um fundo que é do Paulo Diniz, né, que é um dos acionistas aí do Grupo Pão de Açúcar. Paulo Diniz, ele tem uma empresa, um fundo de investimentos que comprou parte dessas ações do fundo BR, né, da época do Paulo Guedes, e passou a investir naquele momento na Anima. Tá? Naquela época teve essa aquisição também de um grande lote das ações por esse fundo aí do Paulo Diniz. Tá? Beleza, pessoal? Tudo bem? Tá entendido aqui? Tá? Tem um comentário aqui. Tá, depois da aula a gente conversa, Sabrina. Tá? Bom, pessoal, prosseguindo aqui então. O underwrite, ou a oferta pública de ações, ele segue esse fluxo aqui, ó. A empresa emitente de novas ações, ela contrata uma instituição financeira intermediadora que vai fazer esse processo de intermediação financeira. Pode contratar o Itaú, pode contratar o Bradesco, uma instituição financeira que vai fazer esse processo. Essa instituição financeira vai fazer intermediação, vai fazer a venda dessas ações no mercado primário, e aí o mercado primário vende para o mercado secundário. Tá? Então, a empresa emitente, obviamente, tem que ter atratividade econômica, tem que ser ações que sejam atraentes para o mercado. O intermediário financeiro é o elo aqui entre a empresa emitente e os agentes poupadores do mercado, os investidores, né, do mercado primário. Tá? A subscrição é do tipo puro ou firme. Depois eu vou falar disso aqui, tá? Mais para frente eu vou explicar o que é isso. Pode ser do tipo residual ou stand-by. E pode ser melhor esforço, do tipo melhor esforço, ou best effort, ou né, best effort. Tá? Vamos ver o que é isso aqui. Do tipo puro ou firme, o que é? A intermediadora financeira assume amplamente o risco da colocação das ações no mercado. Ela prevê a subscrição e integração do total de todas as novas ações por parte da instituição financeira. Ou seja, pessoal, o que é esse tipo puro ou firme? A intermediadora financeira, a empresa que vai ser responsável pela intermediação, pela venda dessas ações da empresa, ela assume todo o risco pela venda dessas ações. Ou seja, ela garante que todas as ações vão ser vendidas. Tá? Se não forem vendidas, essa intermediadora financeira vai ficar com essas ações, ela vai adquirir essas ações. Mas ela garante que todas as ações vão ser distribuídas, vão ser vendidas. Que a empresa ofertante vai vender todas as ações. Tá? O outro tipo de operação possível é o tipo residual, ou stand-by. O que é isso? A instituição intermediadora financeira não se responsabiliza pela integralização total das ações, ou seja, não responsabiliza que todas as ações vão ser vendidas no mercado. Há um acordo para oferecer as ações durante certo tempo, fim do qual a instituição financeira poderá subscrever esse volume todo negociado ou não. Se parte desse volume que a empresa ofertante
se parte desse volume ofertado ou negociado pela empresa ofertante não for vendido, a intermediadora financeira ela pode ficar para ela ou então ela devolve para a empresa ofertante. Ela não garante que vai vender tudo. O que não for vendido, ela pode ou não ficar para ela, instituição intermediadora financeira, ou ela pode devolver para a empresa ofertante. Tá? E a operação tipo melhor esforço, ou best effort, o que é? O risco da colocação ocorre por conta da sociedade emitente, totalmente por conta da empresa ofertante. A instituição financeira se compromete a dedicar o melhor esforço para conseguir a colocação do maior número possível de ações no mercado, mas ela não garante nada, ela não fica com nenhuma ação caso ela não consiga distribuir isso no mercado. Nenhuma ação que for vendida fica com a intermediadora financeira. Então, a empresa ofertante, se não vender aquelas ações, fica com tudo. Fica com as ações que sobraram, tá? Que não foram vendidas. Beleza, pessoal? Tudo bem? Ok? Bom, gente, como é que está o horário da aula? Cada aula está com um horário diferente, eu faço confusão com isso. Que hora termina, gente? É 9h15, não é? Ou já terminou? Como é que é, pessoal? Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Como é que é? Então, Eita. Até 9h15. 7h35 a 9h15. Então, a gente tem mais um tempinho aqui. Ricardo, posso só aproveitar para te fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Quem está falando? É Raquel. Vamos lá, Raquel. Fica à vontade. É para postar a resenha até o final da aula? Não, pode ser até hoje. A gente combinou de vocês entregarem uma hoje, né? Uma hoje e a outra na próxima aula. Pode ser? É na próxima aula ou na próxima semana? Que a gente está com essa dúvida no nosso grupo. Dias, né? Pode ser na próxima aula, tá? Que essa aula agora eu dei o capítulo 11, na próxima eu vou dar o capítulo 12. Tá? Então pode ser daqui. Então tá bom. Tá joia? Tá ótimo, Ricardo. Obrigada. Beleza? Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela? Eu mexi aqui, eu não sei se eu interrompi o compartilhamento. Está aparecendo para vocês aí o PowerPoint? Tá, pessoal? Me responde aí, por favor. Eu tô sem saber aqui. Está aparecendo, né? Então tá ótimo. Vamos ver aqui agora, pessoal, o preço de emissão das ações, o que é? Ele é importante para o sucesso, né, da subscrição, obviamente. Né? Ele é fundamental para fixar um preço que viabilize a colocação no mercado. Então, é o preço que a empresa emitente ela estabelece para vender aquelas ações ali. Isso é muito importante que a empresa emitente ela calibre muito bem isso, porque se o preço estiver muito baixo, pode gerar o que se chama de diluição injustificada da participação acionária. Ou seja, a empresa vendeu por um preço muito baixo as ações, né? E aí, o mercado vai adquirir rapidamente essas ações, porque ele vai imaginar que essas ações estão muito baixas e, obviamente, o acionista inicial da empresa vai estar recebendo um valor
menor, né, do que ele poderia receber por aquelas ações. Tá? Então, ele diluiu o patrimônio dele, recebendo, né, um valor menor do que ele poderia ter recebido. Tá? Então, é importante calibrar muito bem, né, para o acionista, o que ele quer. Para o acionista, ele que está fazendo a oferta primária, ele quer receber o maior valor possível. Ele quer, obviamente, que todas as ações sejam vendidas no mercado. Se o valor ficar muito baixo, ele vai receber menos do que ele poderia ter recebido. Se o valor ficar muito alto, ele pode correr o risco de não vender todas as ações que ele queria vender. Tá? E as vantagens de abertura de capital, pessoal, obviamente, o que é? A empresa está diluindo o patrimônio dela, é uma possibilidade do investidor, do acionista da empresa, estar levantando recursos com menor risco, a um custo menor. Para ele, é uma possibilidade de ter um financiamento, uma fonte de financiamento para a empresa, pagando menos, né, do que ele fosse pagar por empréstimos financeiros. E com isso ele está diluindo o risco dele também, né, porque ele atrai novos recursos na empresa vindo de novos investidores. Tá? Ele também vai atrair mais liquidez para a empresa, porque as ações da empresa agora são facilmente negociadas no mercado, são mais facilmente negociadas no mercado financeiro. Se ele quiser futuramente também sair desse negócio, deixar de ser dono da empresa, ele pode revender, pode vender essas ações dele no mercado de uma maneira mais fácil, porque agora tem um número grande de investidores, de acionistas no mercado, na bolsa. Então ele pode estar jogando essas ações no mercado e lucrando, possivelmente lucrando com essa operação também. Tá? Então, a abertura de capital é uma maneira de possibilitar a perenização da empresa, né? E a liquidez da empresa. É uma maneira também de obter fontes de financiamento para a empresa. A empresa pode obter recursos para reinvestir no crescimento dela, reinvestir em novos negócios. Ela pode melhorar a imagem dela, a partir do momento que agora ela é uma empresa aberta em bolsa, tá? E isso traz um novo patamar, uma nova imagem para a empresa. Agora, pessoal, isso tem ônus e bônus. Isso exige mais responsabilidades da empresa, porque ela agora tem que prestar conta para vários investidores, para novos acionistas. Ela está sob um olhar da B3, agora da Bolsa de Valores, e ela tem que cumprir normas de governança, normas de prestação de relatórios financeiros, de accountability. Ela tem que ter regras agora, porque são grandes, são maiores investidores, ela tem um nível de responsabilidade maior também. Tá? O que não é necessariamente ruim. Isso também é bom, porque a empresa também vai ter um nível de governança melhor. Né? Isso é bom para a empresa também. Tá? E aqui, pessoal, o mercado secundário, que eu vou falar com vocês na próxima aula, eu vou deixar isso aqui, que eu vou falar disso especificamente na próxima aula. Tá? Então, não vou entrar em mercado secundário hoje, não. Aqui, pessoal, só para a gente fechar, quando a gente passa a ser acionista de uma empresa, a gente tem direitos. O direito a dividendos, ou seja, em receber parte dos lucros da empresa, né, quando a empresa distribui dividendos. Quando a gente compra as ações da empresa, a gente pode estar comprando ações preferenciais, né, ou ordinárias. Ação preferenciais são aquelas que têm preferência a receber dividendos. Né? Não tem direito a voto na empresa, mas tem preferência por receber os dividendos.
Então, a gente vê isso muito pelo número 4, por exemplo. Tem outros números, mas no número 4. Então, Petro 4, por exemplo. Petro 4 são ações preferenciais. Tá? Você tem preferência, você recebe primeiro os dividendos do que os acionistas ordinários, que têm preferência, que podem votar, têm voz, né? Podem dar ordem para a empresa, mas não recebem preferencialmente os dividendos da empresa. A gente vê, por exemplo, Petro 3, são ações ordinárias. Tá? Têm voto, podem dar ordem na empresa, mas não recebem dividendos prioritariamente. Quando você é acionista, você tem o direito de fiscalização, de ter informações sobre a empresa. Então, se é acionista da empresa, a empresa é obrigada a prestar relatórios. Tá? De 3 em 3 meses, a empresa tem que prestar os relatórios financeiros mostrando como é que está sendo a performance da empresa. Se vocês são investidores da empresa, vocês podem ligar também para a empresa, né, para o departamento de relação com investidores. Vocês pegam isso lá no site da empresa, né, relação com investidores, pega o telefone e liga lá para a área de relacionamento com investidores e podem ligar para lá pedindo informações sobre a empresa. Olha, eu sou acionista da empresa e eu queria saber como é que está indo as ações, né? Eu queria que você me explicasse aqui determinado item aqui das demonstrações financeiras que eu não entendi muito bem, eu queria que você me explicasse isso. E o setor de relação com investidores tem que explicar para vocês. É um direito que vocês têm. Tá? Vocês também têm preferência na subscrição, né? Como eu já tinha comentado anteriormente. Então, se a empresa vai subscrever novas ações, vocês têm direito a comprar, né, a ter prioridade na compra dessas ações. Tá? Tem direito a recesso ou de retirada também. Né? Se vocês quiserem sair do negócio, também vocês podem, né, retirar a participação de vocês no mercado. Podem também sair do mercado. Tem direito a voto para as ações ordinárias. Né? Quem tem acionistas ordinárias, ações ON, tem direito a voto. E tem o direito de serem convocados nessas assembleias. Né? Assembleias, quem tem ação da empresa recebe informação, a assembleia para decidir tal estratégia da empresa, para prestação de contas da empresa. Tá? Então, quem é acionista é convocado para as assembleias. Tem o direito também de tag-along. O que é tag-along? Eu vou falar disso mais na próxima aula, mas imagina que os acionistas majoritários da empresa vendam a participação deles no mercado, desfaçam do negócio, né? Vendam a empresa. Os acionistas minoritários da empresa, o que é o direito de tag-along? É o direito de receber a mesma proposta de venda que o acionista majoritário recebeu. Tá? Ou um percentual, né, 80% do mesmo valor que o acionista majoritário da empresa recebeu. Tá? Então, empresas com direito a tag-along garantem para o investidor que ele vai receber o mesmo valor, no caso, né, de uma possível venda da empresa pelos majoritários, é a garantia de que vai receber o mesmo valor, ou um percentual desse valor. A gente vai ver na próxima aula que diferentes mercados, diferentes tipos de ação, têm diferentes tag-along. Mas eu vou explicar isso melhor na próxima aula. Tá, pessoal? E já está acabando a aula, a questão de pulverização de ações e oferta hostil, eu comento na próxima aula com vocês também. O que é isso? Tá? Vamos ficar por aqui hoje, então, pessoal. Já estamos aqui, né? Já terminamos o horário. Tá? Na próxima aula eu converso com vocês aqui. A gente começa o próximo capítulo, que é sobre mercado secundário. Tá joia, gente? Beleza? Eu vou pegar essa aula e vou jogar ela lá para o YouTube. Daqui a pouquinho eu mando o link para vocês.